Já viu gente que recebe o salário no saco furado? Assim, ai, dessa vez eu recebi 2.000 a mais. Aí o carro quebra, é 2.000 para arrumar. E se não é Satanás? Pastor Pedro Medina. Então vamos abrir lá em Ageu capítulo 1, verso 3. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, porém não vos fartais. Bebeis, porém não vos saciais. Vesti-vos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Verso 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu dissipei com um sopro. Misericórdia. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. É por isso, retém os céus sobre vós o orvalho, e a terra detém os seus frutos. E mandei vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre a terra que produz, como também sobre os homens, e sobre o gado, e sobre todo o trabalho das suas mãos. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo, obedeceram a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor seu Deus o enviara, e temeu o povo diante do Senhor. Olha que lindo aqui, ó. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel. Deus hoje vai suscitar o teu espírito. Filho de Salatiel, governador de Judá, e ele também suscitou o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito de todo o restante do povo, e eles vieram e fizeram a obra na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dário. Agora, olha o que aconteceu lá no capítulo 2, você está preparado? Vai dizer assim, verso 4. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforça-te quem? Todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós, não temais. Verso 6, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei o shalom. Aí está escrito só paz, né? Tão raso, a palavra paz. Aí darei o shalom, paz, prosperidade e saúde, diz o Senhor dos Exércitos. Eu podia ir embora, isso aqui já é uma pregação. Quem é bom entendedor já entendeu praticamente tudo. Mas eu vou agora falar então daquilo que talvez não esteja tão óbvio. Amém? Levanta sua mão para o céu e diga: Espírito Santo, eu abro a minha mente, o meu coração e meu espírito para receber a sua palavra e ser transformado por ela, em nome de Jesus. Amém. Queridos, não existe pior inimigo para você ter na sua vida do que Deus. Eu vou falar as coisas que não estão óbvias aqui. A gente pode ter muitos inimigos. E normalmente a gente tem muitos inimigos. Quem não tem inimigo é porque é irrelevante e não faz nada da vida.
Se você não tem inimigo, você é um zero à esquerda. Quem faz alguma coisa arruma uma confusão com todo mundo, irmão. Tem alguém falando mal de você, você está indo bem, no caminho certo. Esse dia o menino falou para mim assim, pastor, tem um rapaz fazendo vídeo contra o senhor. Eu falei, rapaz, eu estou importante demais. Eu fiquei todo, até enchi o peito assim. Eu falei, sério? Eu falei, o cara para a vida dele, o cara faz um script, o cara pensa, o cara para. O tanto que eu sou importante para esse cara, não é verdade? Faço mais vídeos contra mim, não tem problema. Desperdice o seu tempo e dele para mim, tá entendendo? Olha para você ver, tem inimigos. Porque nós estamos saqueando o inferno, irmão. O diabo não quer. Meu irmão, se o diabo não está te atacando, é porque você está do lado dele, não é verdade? Ok, eu vou voltar para a pregação. Queridos, agora o pior inimigo para você ter é Deus. Aí a coisa fica feia. Por que eu estou falando isso? Porque no texto, Deus diz assim, considerai os vossos caminhos. Aí ele vai dizendo assim, né, que o que acontece? Semeais muito, recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis e não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece. E quem recebe o salário, recebe num saco furado. Já viu gente que recebe o salário num saco furado? Assim, ai, dessa vez eu recebi 2.000 a mais. Aí o carro quebra, é 2.000 para arrumar. Conhece esse tipo de gente? Não. Vem o bônus do Satanás também. E se não é Satanás? Aí Deus vai dizendo assim, ó, que, no verso 9, esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu dissipei com um sopro. O pouquinho que você conseguiu trazer, Deus falou aí, jogou, Deus soprou. Quem está falando isso não é o diabo. Se eu não fosse entendedor da Bíblia, eu falei, isso aí é o diabo que está falando. Mas lá está escrito, disse quem? Aí não tem como negar que foi Deus que falou. Vou jogar a real aqui para você já. Crente, olhe bem para os meus olhos. Escute isso. Se você não fizer tudo certo, você está lascado. Preste atenção. Aí você fica revoltado. O que mais tem nesse mundo é crente revoltado. Por quê? Porque o crente, ele olha as pessoas do mundo, multimilionário. O cara é filho do cão e ele não tem problema financeiro. O cara anda de helicóptero. O cara é bilionário. O cara mora na cobertura. O cara troca de carro na minha cara. E eu sou filho de Deus. Deus... Eu posso deixar até ele pregar, porque ele já sabe. Ele está vivendo alguma coisa parecida. Estou falando a real ou não estou? Acontece isso com os crentes ou não acontece? Aí o cara fica revoltado. Por que ele fica revoltado? Porque ele fala assim, por que Deus, né, não faz justiça, né? Eu que tinha que estar nessa posição. Você não está errado, você não está errado. Né? Ontem eu li para vocês todas as bênçãos de Deuteronômio 28 e elas nos pertencem, amém? Aí você fica revoltado, poxa, mas o povo do mundo não tem os problemas, não acontece as mesmas coisas. Eu amo a Deus e a coisa não avança. Quem quer resolver esse problema? Tá fácil, mas tá difícil de resolver. Eu espero que para alguns seja fácil, amém? Então nós vamos tentar resolver isso aqui. O problema aqui, quem está perseguindo o povo de Deus é o próprio Deus, não é o diabo. Por quê? Deus não tem compromisso com as pessoas do mundo. Elas, presta atenção, elas são alienadas do evangelho, alienadas de Deus, e elas fazem o que elas fazem, e algumas crescem, outras não, umas prosperam, outras não. Eles vivem debaixo de outra, presta atenção, você acha que só existe um mundo, né? Só existe, tudo bem. Espiritualmente, irmão, existe dois mundos, duas atmosferas, né? Existe o mundo, as pessoas que estão lá no mundo, e existe o reino de Deus. A partir do momento que você pega o passaporte e você muda de nacionalidade, você se torna cidadão do céu, as regras e a lei para você muda tudo. E o crente, ele fica perdido porque ele vai às vezes para uma igreja que não ensinam para ele as leis do novo reino que ele faz parte. Isso acontece com pessoas que mudam de país. Ela vai morar lá no Canadá, ela acha que está no Brasil. Eu tive um casal de amigos que passaram muita vergonha nos Estados Unidos. Eu sou convidado para o aniversário, aí eles chegaram 2 horas atrasados. Quando chegaram com o presente e tudo, o americano falou assim, não precisa vir mais. Fechou a porta na cara deles. Eles falaram, meu Deus, lá no Brasil a gente chegava 3 horas atrasado no aniversário e ainda ficava até meia-noite. Nos Estados Unidos, o aniversário é assim, de 3 às 5:30 da tarde. 5:30 acabou, vai embora. Então tem muita gente que ele se dá mal quando ele sai do Brasil. Por quê? Porque ele não estudou as leis, as regras, a cultura e como funciona lá no outro país onde ela vai morar. E a maioria das pessoas, elas estão no mundo, elas se convertem, aí ela pega a nacionalidade do reino dos céus, ela entra no reino dos céus, aí ela continua vivendo com as outras leis. Aí, meu irmão, pensa num caboclo que vai penar o resto da vida. Você não, porque você veio hoje aqui, você tá bem na fita.
E aí você fala assim, poxa, mas aquele cara tá rico, prosperando lá, e você fica com raiva, porque é normal. Porque ele não está nessas regras. Aqui, para você prosperar, você tem outras leis. É de outras formas. E eu vou dizer uma coisa, se o cara, ele se diz cristão, e ele está prosperando do jeito do mundo, é porque Deus já não conta mais nada com ele. Já foi reprovado por Deus. E Deus já deixou ele lá para o outro lado. Então aqui, ó, você tem que pensar que no tempo de Ageu, tinha o povo de Deus que estava penando pela própria mão de Deus, dizendo, vocês recebem o salário no saco furado, um pouquinho que você leva para casa, por um sopro o discípulo. Ao mesmo tempo, tinha muitas nações na terra, sim ou não? Deus não estava fazendo isso com os egípcios, Deus não estava fazendo isso com o pessoal da Babilônia, Deus não estava fazendo isso com a Síria, Deus não estava fazendo isso com os medos, com os persas, tudo o povo continuava igual. Era um problema com o povo de Deus. Pior inimigo que você pode ter na tua vida é Deus. Imagina, quem que você repreende aqui? Se o teu salário está caindo no saco furado, quem que você repreende? Em nome de quem? Então, meu querido, qual é o primeiro mandamento do reino de Deus? Primeiro mandamento, vamos lá. Primeiro, mais importante de todos. Ai, que simples. É difícil pra caramba, mas é simples. Todo mundo sabe. E aí Deus ele vai falar aqui pra gente. Falar, ó, no texto. Que isso aqui não é pra igreja, mas os princípios são os mesmos, amém? Então você vê aqui o seguinte. É tempo para vós habitar nas vossas casas forradas, enquanto a minha casa está deserta. É essa a comparação que Deus está falando. Deus está dizendo, vocês correm para suas casas, e vocês têm casas forradas, vocês têm casas que, quando fala de casa forrada, fala de uma casa que ela está confortável. O forro naquela época é por causa do calor, imagina. Então eles tinham um forro de barro muito grande para poder absorver todo o calor. Quem tinha dinheiro tinha as casas forradas. E a casa de Deus estava destruída, literalmente, não tinha porta, não tinha muro, tinha tudo caído. E os sacerdotes que moravam naquela casa, como que eles estavam? Todos comendo o pão que o diabo amassou. Quem conhece aquele versículo que diz assim, com a mesma medida que você medir, serás medido? Pronto. Então aqui, eu vou te dar duas situações aqui na Bíblia. A primeira é de Ageu, do tempo de Ageu. O povo está vivendo o pior financeiramente, sim ou não? Por que eles estão vivendo o pior? Porque eles estão desprezando a obra de Deus, porque eles estão cuidando somente da sua própria vida, porque a casa de Deus está deserta e os sacerdotes estão sofrendo. Agora nós temos outra realidade, lá em 1 Reis, capítulo 4, nós vamos ver aqui outra realidade, verso 21 em diante. E dominava Salomão, nós estamos falando do mesmo povo, amém? Do mesmo país, Israel, amém? Nesse caso aqui está Salomão. E dominava Salomão sobre todos os reinos desde o rio, quando fala do rio Eufrates, até a terra dos filisteus e até o termo do Egito, está lá no final do Mar Morto, os quais traziam presentes e serviam a Salomão todos os dias da sua vida. Esse era o reino de Salomão. Todas as nações ao redor traziam para ele. Vai vendo. Era, pois, o pavimento de Salomão, cada dia, 30 coros de flor de farinha e 60 coros de farinha. Isso aqui era a provisão todo dia que tinha na mesa de Salomão. E 60 coros de farinha. 10 bois cevados. Então, todo dia tinha que matar 10 boi gordo. Só para ele e para a turma dele. 20 bois cevados, 20 bois de pasto, 100 carneiros, todo dia. Imagina a paleta de ovelha aqui, que maravilha. Afora os veados, as cabras montesas, e os corços e as aves cevadas. Cada dia. Porque dominava sobre tudo quanto havia do lado de cá do rio. Aí ele vai dizer, Tifsá, a Gaza, sobre todos os reis do lado de cá do rio, e tinha paz, olha aí, tinha paz de todos os lados em redor. E Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira. Então todo mundo tinha uma videira debaixo da sua figueira, todo mundo tinha uma figueira, desde Dan até Berseba. Todos os dias da vida de Salomão foi assim. Tinha também Salomão 40.000 estrebarias de cavalos para os seus carros e 12.000 cavaleiros. Proviam, pois, estes provedores, olha que legal, estes provedores eram como príncipes, cada um no seu mês, ao rei Salomão e a todos quantos chegaram à mesa do rei Salomão, coisa nenhuma deixavam faltar. E traziam cevada e a palha para os cavalos e para os jinetes, para o lugar onde estava cada um segundo o seu cargo. E deu
Deus. Quem que deu? Presta atenção, o mesmo Deus que tirou do povo lá de Ageu é o mesmo Deus que deu no tempo de Salomão. E deu Deus a Salomão sabedoria, muitíssimo entendimento, largueza de coração como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior que a sabedoria de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Muito sábio, muito sábio, muito sábio. Agora eu quero ler para vocês, lá no capítulo 6, qual que é a história do capítulo 6? Diga comigo, Salomão edifica o templo. Aí, se você começar a ler aí o capítulo 6, vai começar a falar da edificação do templo, vai dar todos os detalhes de como ele construiu o templo, das medidas, dos elementos que ele colocou lá dentro. Tudo ele revestiu de ouro, né? Não sei quantas toneladas de ouro. A Bíblia diz que no tempo de Salomão, a prata era desprezada, porque tinha tanto ouro, Salomão tinha tanto ouro, que eles falaram, que prata o quê? Ele jogava a prata no chão, pisava, virava pedaço de pedra para eles. O mesmo Deus que disse que o salário caía em saco furado lá no tempo de Ageu. E aí, Salomão então edifica o templo. Aí lá no capítulo 8, vamos lá para o capítulo 8, Salomão vai dedicar o templo ao Senhor, ele vai fazer a inauguração. Vamos ler? Então congregou Salomão os anciãos de Israel e todas as cabeças das tribos e os chefes dos pais dos filhos de Israel diante de si em Jerusalém para fazerem subir a arca da aliança do Senhor na cidade de Davi, que é Sião. E todos os homens de Israel se congregaram ao rei Salomão na ocasião da festa no mês de Etanim, que é o 7º mês. E vieram todos os anciãos de Israel e os sacerdotes, alçaram a arca. Olha o que acontece aqui. E trouxeram a arca do Senhor para cima e o tabernáculo da congregação, juntamente com todos os objetos sagrados que havia no tabernáculo, assim os trouxeram para cima os sacerdotes e os levitas. E o rei Salomão e toda a congregação de Israel que congregaram com ele, estava com ele diante da arca, sacrificando ovelhas e vacas, que não se podiam contar nem numerar pela sua quantidade. Ou seja, lá quando falou 40 mil estrebarias, estava contado. Então era algo que passava de 100, 200, 300, 400, podia estar chegando no 1 milhão. Ninguém ofertou tanto animal ao ponto de não poder contar na Bíblia, como Salomão fez. Não podia contar nem numerar pela sua quantidade. Isso não é uma loucura? Isso não é incrível? O mesmo Deus que tirou aqui foi o Deus que deu aqui, sim ou não? Quem quer saber o porquê? Se eu conseguisse resumir hoje, pra gente, blindar a nossa vida, com um versículo ou dois, se Salomão disser pra você o segredo dele, você vai acreditar? Sim ou não? Eu acredito. Imagine você que, pensa aí nos homens mais ricos do mundo, tem vários, né? Que já foram e estão aí sempre. Se ele chega aqui em Balneário Camboriú, ou chega num Curitiba, pega um estádio e fala assim, eu vou contar pra vocês o maior segredo pra prosperar que existe. Imagina, o cara daquele vai lotar, não vai? Se ele cobrar 10 mil reais pra ir, o povo vai pagar, pra escutar o segredo. Salomão deixou o segredo escrito. Cara, por isso que eu falei, é fácil, mas é muito difícil, depende. Vamos ler ou não? Amanhã então a gente lê? Então hoje, Provérbios. Quem é de casa já conhece o versículo. Mas hoje vocês estão vendo com outra perspectiva, né? Com outra leitura, com outra, né? De outra forma, mas é bom a gente ver de várias perspectivas. Provérbios 3, verso 9. Honra ao Senhor com os teus e com as primícias, nesse texto aqui está primeira parte, de todos os teus. Aí Salomão vai dizer para você, se você fizer essas duas coisas, se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus. Você acredita em Salomão? Você acredita que ele falou a verdade? Então agora só depende de nós executarmos. Inscreva-se no nosso canal